Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais um episódio do Tráfego Cast, mais um episódio épico do Tráfego Cast aqui para vocês. E antes de passar aqui para vocês verem quem está conosco hoje, eu vou falar do nosso patrocinador, a Opera Pro. A Opera Pro é uma empresa que implementa um sistema de gestão eficiente de marketing para você. Então, se você está com problemas em identificar ali o que as pessoas estão fazendo, como que eu organizo as tarefas, meu time está sobrecarregado, eu não consigo ver o que o meu time está fazendo, eu não consigo ter um sistema de gestão interno que eu consiga fazer as coisas fluírem de uma forma boa, né? De uma forma como deveria se fluir. A Opera Pro faz tudo isso. Então, a Opera Pro, ela implementa, ela não é só uma consultoria em que vai passar alguma coisa para você e uma semana depois falar, você fez? Não. A Opera Pro, ela implementa realmente o que tem que ser feito. Então, para você que quer organizar, literalmente organizar a casa, que é a parte que ninguém quer fazer, que é a parte mais chata, a parte mais difícil, a Opera Pro implementa tudo isso para você. Tem um sistema já pronto para o seu negócio. Fechou? Então, bora lá. Demetrios, meu amigo, tudo bom? Como Beleza, é que você tá? Rodrigão? Salve, salve, galera. Bora para mais um podcast. Eu sou o Demetrios Lima. Hoje estamos recebendo aqui com a gente a Lucília Peixoto, que ela é dona de uma agência, Calu Ads, né? Exatamente. Seja muito bem-vinda aqui ao Tráfego Cast e já se apresenta pro pessoal aí. Muito obrigada, Demetrios. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. Obrigada, audiência que está acompanhando. Sou a Lucília, dona da agência da Calu Ads. A gente, junto com a Kalila, minha sócia, e a gente tem uma agência de tráfego pago, dados e automações mais focada em produtos. Que massa. Boa, show de bola. E aí, Até o do nome, você para pensar, o nome é Kalila Exatamente. Lucila, é a Calu Ads. olha, eu não tinha pensado não. Eu imaginei mesmo. Que da hora. Imaginei Falta um mesmo. pouco de criatividade no momento, e aí o que tinha era Calu. Não, mas então é um bora. nome bom, eu gostei. Acho que é a um nome maioria bom. dos nomes de agência é tipo isso, né? É sobrenome, né? É isso. E aí Exato. hoje você é focado em infoproduto, lançamentos, perpétuo, high ticket ou não? Conta um Já. pouco sobre você, Lucy. Quem é a Lucille? Como que você começou? Quanto tempo você tá no mercado, né? Conta Bora quem lá, é a então. Lucille. Comecei lá em 2020 em um negócio próprio, era um supermercado, eu entrei numa mentoria e apliquei várias estratégias, dobramos faturamento e uma das estratégias foi tráfego pago, gostei bastante. E aí, em 2020, foi que eu montei a Calu Ads, já conheci a minha sócia, e de lá para cá a gente veio desenvolvendo tráfego, focando mais em negócios locais. Depois a gente entrou aí no mercado dos infos, lançando, né? Fomos breves lançadoras nesse início. E aí depois a gente veio entrando em outras mentorias para crescer ainda mais, né? Crescer conhecimento, know-how, networking, importante, né? E então, a gente foi desenvolvendo não só a parte de tráfego, mas também a parte de dados, né? Algo que é muito importante hoje em dia. E também automações, abrindo esse braço aí para a gente conseguir trazer mais resultados dentro dos projetos que a gente já participava. Show de bola. Então, vocês focam hoje muito mais em infoproduto do que em negócio local. Exatamente. Respondendo o Demetrios, a gente já rodou evento presencial, high ticket, perpétuo, lançamentos. Nosso forte, sim, são os lançamentos, onde a gente tem mais chance aí de escala, mais resultados também, mais experiência, percurso, né? Uhum. E alguns outros projetos, sim, tem na carta aí rodando, que são geralmente perpétuos, eventos presenciais, ocasionalmente. E quando você fala dados, o que é necessariamente? É a parte de dashboard ou não? É a parte de banco de dados? É a análise de dados para construir um lead score? Ou é tudo isso? Perfeito. Na parte de dados, envolve dashboard, envolve análise de dados. A gente ainda não chegou na casa dos bancos de dados, mas a gente sentiu a necessidade disso após, dentro de alguns projetos que já tem um bom tempo com a gente perceber que custo por lead barato já não fazia tanto sentido. A gente conseguia trazer uma meta muito boa para o projeto,
Mas essa meta não significava esse aumento de faturamento. E foi quando a gente conseguiu, foi procurar entender o que a gente precisava trazer mais resultados. E a gente percebeu que tinha que ir um pouquinho além do tráfego, que era analisar, entender nesses projetos o que é um lead qualificado para esse projeto e trazer isso para a nossa análise, para a gente ter uma tomada de decisão ainda durante a captação e conseguir escalar de uma forma que a gente consiga bater a meta de custo por lead, mas também consiga focar onde tem mais leads qualificados, né? Então, a análise, a gente entra na conta, faz um diagnóstico, não só ali das contas de anúncios, do tráfego, buscando... mirando o tráfego, né? Exato. A gente busca oportunidade, né? Principalmente o que foi que trouxe mais resultado, mas a gente também busca entender dentro de outros debriefings. Às vezes a gente precisa refazer esses outros debriefings para a gente ter claro quais são os indicadores chaves que a gente precisa buscar dentro dessas escalas esse lead qualificado junto à meta. Então, lá nesse diagnóstico, a gente monta toda uma meta de custo por lead, por fonte, por temperatura, para que a gente tenha claro, às vezes são lançamentos que... Isso é muito importante. Às vezes são lançamentos que você tem aí várias fontes de tráfego e você precisa entender como o lead converte dentro de cada fonte de tráfego, dentro de cada temperatura. E só que já aconteceu também a gente ter uma rede batendo a meta de custo por lead, super bom, mas a qualidade é muito ruim. Então, você tem aqui os dois lados, você sempre manter o equilíbrio. Não pode só olhar a pesquisa, porque você tem uma meta de custo para bater, para ser viável para o negócio, mas você também não pode só olhar para a meta e esquecer a qualidade, porque senão você vai trazer muito lead barato e você não vai trazer resultado no final das contas. É uma balança, assim, né Lucy? Em que você... E às vezes, até difícil explicar isso pro expert, né? Porque o expert, às vezes, ele vai em evento, lugar, e o pessoal fala, meu lead é 1,50. Ele fala, por que o nosso é 9? O que está acontecendo? Né? E aí, quando você vai ver a taxa de conversão da pessoa é 0,4, do seu expert é 2,5, alguma coisa assim. Eu tenho uma história até curiosa em relação a isso. Em relação à questão de você lidar com o expert, né? Eu tenho um projeto que eu já tenho um bom tempo e esse expert era muito forte no YouTube. A gente vinha com boa parte dentro do Google, só que os dados sempre indicavam a qualidade muito melhor no Face. Sempre muito melhor. E o Face sempre conseguia trazer uma meta de custo por lead bem melhor que o Google. Caramba. O Google era bom também, mas o Face estava melhor ainda. E ele tinha esse expert tinha um certo receio de colocar mais verba. Só que as campanhas, no final das contas, as fontes que tinha mais ROAS era exatamente no Face. E por dois lançamentos, a gente validou esses números. E aí, no momento de fazer dentro de uma mentoria, às vezes acaba o expert levando dados incompletos, né? Nem culpa nem de um nem de outro, mas às vezes acaba levando dado incompleto, que do outro lado a pessoa olha e fala, não, peraí, você é muito maior no Google, você tem que focar no Google. Só que você tá daqui desse lado falando, cara, teu ROAS tá no Face. Eu sei que eu te entendo, mas acho que foca aqui. Então, aí vem, né, ali um outro lançamento só para validar mais ainda e o Meta deu ROAS de novo. E deu ROAS de novo. Foi um projeto que consegui, assim... Fiquei muito feliz, porque de um lado eu estava indo no caminho certo, né? E por outro lado, o resultado deu bom também, mas a gente agora consegue ter até mais assertividade nesse planejamento de escala. Porque se já mostrava, então a gente só precisa realmente ter essa digamos assim, comunicação, né? Às vezes... Mas foi mesmo, a gente comentou disso, né, Demetrios? Às vezes a comunicação e o alinhamento, ele cria-se um gap, né, entre a agência, o gestor de tráfego e o expert. Perfeito. E aí, por conta disso, começa isso que você falou, pô, mas eu foco tanto no YouTube e tal, é o YouTube que é melhor, né? E às vezes o estrategista tá por fora, alguém que tá auxiliando ele não tá vendo os dados como você olha e começa a trazer isso. E aí falta essa comunicação e talvez tangibilizar o que vocês estão vendo, né? Exatamente. E os números são a melhor maneira de tangibilizar, de mostrar, são os menos números. achismo e mais dados, né? Exatamente. Tem até o livro do Gustavo Esteves lá do Métricas Boss, que é perfeito, mano. É menos achismo, porque
a galera sai dando opinião, Tem feeling. mas não tem embasamento. Exato, não tem Tem feeling. feeling, exato. Aí, na prática, né, poderia estar bem melhor, a alocação de verbo que a gente sempre fala é bem mais assertiva, você maximiza o resultado porque você parou para analisar ali, né? Exatamente. E o papel de um gestor de uma agência, se ele faz isso, agrega muito mais valor, né? Exatamente. E, assim, fico feliz de que a gente cresceu bastante, né? Acho que toda a nossa análise veio com projetos assim, que a gente teve desafios assim, a gente quer escalar, quer chegar no resultado, e a gente foi buscar e não teve outra forma a não ser exatamente buscar os dados e não por achismos, porque por achismo, né, a gente já tinha os Exato. mesmos Você falou resultados. uma coisa muito interessante que é refazer debriefing, né? Eu nunca Exato. vi a galera refazer Também debriefing não. passado. Eu achei não. muito interessante. Qual cenário foi que você falou, nossa, a gente vai precisar refazer porque tá tudo errado? Porque você viu que tava faltando informação ou que tava errado? Olha, primeiro ponto que eu vejo em um debriefing é... Geralmente, por que eu comecei a olhar para os debriefings passados e depois eu comecei a refazer? Eu percebi que em lançamentos grandes, né, não é geral, não vamos generalizar, mas em lançamentos grandes você tem uma captação orgânica muito forte. Então, você tem essa participação. E se você olhar dentro dos debriefings, você vai ver que a conversão desse orgânico é pelo menos 3 vezes mais que o tráfego pago. Então, quando a gente entra nos projetos, a gente sempre estabelece essas metas, não só para o tráfego pago, mas também para o orgânico, porque a gente sabe que isso vai trazer um jogo diferente. Sim, total. E todo o debriefing, 100%, ainda não encontrei um que eu entro e olho e falo, olha, legal, esse aqui, pelo menos as equipes que eu entrei, não tem essa análise do orgânico. Como é que foi? Quantos leads vieram do orgânico? Não tem. E eu vejo que fica um pouco até delargado essa questão de ter esse cuidado de, olha, o orgânico está usando a UTM certa para a gente poder traquear isso. Isso não tem. E aí você chega no debriefing, muito menos. Você não encontra porque não foi bem traqueado lá no início. Então, é a partir daí que eu percebo que, peraí, como é que é isso? O meu desafio vai ser maior ou menor? Porque se eu tenho um orgânico forte, isso vai me ajudar muito no tráfego. E o tráfego não vai fazer milagre. Exato. Ele vai me ajudar o tráfego, muito. ele expande o que você faz bem que não está dando para expandir. Exatamente, porque o tráfego de um lançamento, o foco não é 100% em captação. Você tem todo um funil que você traz ali de consciência para captar esse lead, para levar o nível de consciência dele, para você antecipar objeções, para você chegar no pitch, a pessoa entender que ela é burra de não estar ali dentro e que tem uma baita oportunidade e ela já entendeu que faz sentido você ela estar dentro daquele ambiente, né? Então, acho que o tráfego, ele tem que ser capaz disso, de olhar para esses canais, né? Então, é tráfego, não pode ser só pago. Olhar para esses canais, entender o comportamento, porque eu vejo que existe uma peculiaridade entre projetos, alguns vão ser melhores no Face, Sim, outros vão ter orgânicos sim. fortes, outros não. Então, você vai precisar entender para montar a estratégia em relação a isso. Se você vai precisar... Às vezes, já aconteceu de projetos serem muito bons no frio. Trazer uma conversão maior no frio. É assim... Eu tenho projetos assim. É fora da curva. Que eu falo, 90% é público Nossa, frio e da aproveita. rua 5%. Aproveita. Não é possível um Cala esse negócio negócio. desse. São peculiaridades. Aí você vai fazer o quê? Você vai deixar de investir menos em frio porque a média do mercado fala que tem que investir mais. Não, você tem que olhar para essas particularidades. Então, eu preciso olhar para esse debriefing para, sair com essas metas de custo por lead, sair com os indicadores de leads qualificados para conseguir escalar na minha captação. Porque senão eu vou entregar o mesmo resultado que outras pessoas estavam fazendo antes. E se eu não cuidar também de, às vezes, avisar, olha, não está entrando lead orgânico, bora lá, time, fazer alguma ação aqui. Que às vezes é só você avisar. É só a comunicação. A pessoa não tem orientação. E isso que a Lucille trouxe é importante, porque o que acontece, né? Tem 2 pontos que eu vou trazer. O primeiro é a galera do tráfego se limita. Eu sou tráfego, não tô nem aí. Eu fiz aqui o meu debriefing, não tô nem aí. Por exemplo, eu tenho uma cliente que a gente toca o tráfego dela. Mas, cara, eu peço para todo mundo fazer debriefing. Eu faço debriefing, time comercial faz debriefing, time de projetos faz e time orgânico faz debriefing. Eles trazem e falam, a gente fez isso, esse foi o que teve mais alcance, a gente trouxe isso de lead, nossos leads. Então, no Endel, né, a gente começou, o time de tráfego começou fazendo debriefing, aí os outros times, gostei. A gente falou, cara,
audiovisual tem que ter debriefing, web tem que ter debriefing, orgânico tem que ter, todo vídeo, mundo. Até o time de vídeo. O time de vídeo fazia, porque tem muito o debriefing, ele também vai além dos números. O time tem que falar o que não deu certo nesse lançamento. O time de vídeo tem que chegar e falar, cara, o copy demorou 10 dias, me mandou em cima da hora, a gente teve que editar em 12 horas pro tráfego, e aí ficou uma porcaria. E aí nosso CTR foi isso. O time de web tem que falar, as minhas páginas aumentaram de 70% de connect rate para 75%. Eu fiz isso. Gente, no próximo eu vou mudar isso aqui no WordPress. Eu vi que o Smart Funnels deu problema, então eu vou fazer esse outro. Então, todo mundo... o debrief, ele não pode ficar retido só ali ao tráfego. Exatamente. E não é só isso. O tráfego tem que incentivar, porque, cara, a gente de tráfego, a gente é ponta de lança. Tudo incentiva. Se o design fizer uma coisa errada, vai incentivar no nosso resultado. Exatamente. Se o pessoal de orgânico não fizer a coisa certa, vai incentivar no nosso resultado. Se o cara de editor de vídeo não entendeu o que está acontecendo, então tudo incentiva. Então, eu gosto de chegar nos lugares e falar, galera, debriefing, todo mundo tem que participar. Você lidera o debrief. Falar, você lidera, você tem que liderar, né? Exatamente. E esse ponto que você trouxe é muito importante. Né? E aí, eu acho que ele conversa com outro ponto, Lúcia, que é o seguinte, é um diferencial o que vocês fazem nessa parte de análise de dados, de falar, por essa mídia é melhor porque essa mídia converte tanto, então eu consigo pagar um pouco mais. Essa mídia converte, esse diferencial. Só que para mim, isso daí já deveria, e eu imagino que cada vez mais vai ter que ser essencial no tráfego. Exatamente. Não pode ser diferencial Exato, eu não vejo como diferencial. Eu acho que isso deve ser como uma atividade realmente obrigatória, porque é seu dever planejar antes, e você vai planejar com base em quê, né? Analisando esses números anteriores, para você trazer um bom resultado. Eu acho que não é diferencial, mas sim, a gente tem exatamente focado nisso, porque dentro desses projetos que tem mais tempo, né, a gente busca, de fato, crescer. E lá no debriefing, 2 pontos que você me fez recordar. Lá no debriefing, a gente também aponta oportunidades de até outros produtos, porque a gente começa a ver que a gente percebe que, peraí, eu tenho aqui pelo menos umas 3 personas e uma converte muito melhor, outra não converte tão bem, mas a gente pode aproveitar essa persona aqui para iniciar um produto para elas e depois ir para um produto principal, enfim, ou seja, a gente percebeu também que o debriefing era exatamente esse ponto de oportunidade, e aí eu gosto muito de trabalhar meu time. Eu digo que o debriefing é a forja lá na agência, porque não é algo simples de fazer, a gente leva uns bons dias. Mas é a oportunidade tanto do meu time de aprender bastante o que fez e o que pode melhorar e desenvolver novos testes em cima daquilo que fez, ter a capacidade de olhar para trás, estudar o que fez. Bem como a gente também apontar direções de oportunidade, como já aconteceu. A gente já criou... já criou o Downsell exatamente por debriefings, apontar que... Vira protagonista do negócio, né? Porque você investe de uma forma assertiva, né? Você garante ali que você está colocando o dinheiro, que é o maior custo de lançamento, de uma forma estratégica. Que estratégia, cada vez mais eu vejo que o tráfego está se tornando estratégico, né? Exatamente. Cada vez mais, principalmente em infoproduto. Tem que ser. Porque é menos sobre campanha e mais sobre estratégia, mais sobre dados. Até porque a campanha está tendo muita IA, as campanhas, as ferramentas vão melhorando e cada vez mais... Beleza, tem o braçal de subcoisas, mas as IAs vão adaptando, encaixando nos lugares, né? Eu lembrei agora, na Betina agora, a gente está rodando 2 lead scores diferentes. Que a gente criou uma tese sobre o lead score, criamos uma outra, rodamos os 2, estamos comparando e depois vamos ver. Sabe? E aí, olha o leque que dá. E sabe qual que é o próximo passo lá nosso? É IA no lead score e de forma preditiva. Então a gente vai ter 3. Imagina isso daqui 1 ano e meio. Exatamente. Olha o poder que o dado traz, né? E aí isso aterriza no tráfego. Aí beleza. Então a gente vai fazer o tráfego muito assertivo, vai falar menos sobre campanha, vai falar mais sobre canal, sobre alocação de verba, sobre criativo, sobre persona. Exatamente. Né? Sobre temperatura, sobre o quanto investir, até quando é suficiente. Então, o tráfego está se tornando cada vez mais estratégico. Essa parte analítica tem que ter. Isso tem que vir do tráfego normalmente, né? E aí me vem até uma dúvida. Hoje você tem um time de tráfego, um de BI, ou é o mesmo cara que faz? Como que você faz isso na sua agência hoje?
essa parte de análise ainda fica bem centralizada em mim. Eu tenho um time de tráfego e um time de automações, no qual eu dou suporte a esses dois times para fazer tanto o tráfego, poder a gente ter assertividade na escala de criativos, escalas ali de campanhas, e tanto a automação, seja ali no início, com captação, mas principalmente ali com algumas perseguições, né, de grupos, ou seja, a gente já tem essa segmentação de leads, e na estrutura de automação, e aí tem um ponto aqui até interessante, tem uma estrutura de automação que a gente consegue trazer uma boa quantidade de respostas, né, da pesquisa, uns 80%, 90%, isso é muito bom quando a gente consegue fazer isso, porque a gente tem uma base de dados muito boa para trabalhar outros produtos após esse lançamento principal. Mas eu já percebi que isso às vezes não encaixa com todo mundo, não é com todo nicho que você consegue trazer uma estrutura mais robusta. E aí você é onde você precisa ser estratégico de perceber isso, analisar e vir para o simples, voltar para o simples para você fazer a coisa acontecer. Você falando, me veio uma coisa em mente. A automação hoje, ela está muito operacional e está pouco estratégica. Se a pessoa conseguir alinhar isso, tem um mercado gigantesco. Tem. Né? Porque a galera faz e trata tudo igual praticamente, né? Pelo que eu vejo. Aí é igual o tráfego, virou campanha. Não, agora está mais estratégica. Automação, eu vejo que vai para uma linha dessa. A automação, ela não tem como não ser estratégica. Ela é completamente. Você faz a operação de um projeto acontecer, que o operacional é, de fato, ali a parte de captação, lembretes, colocar as pessoas dentro dos grupos, uma perseguição. Isso eu digo que é operacional, mas depois você tem todas essas listas. O que você faz com isso? Exato. Pensar, né, mano, sobre elas. Você tem um mundo de oportunidade ali para trabalhar. E a sua pessoa de automação, então, hoje, Lucy, ela trabalha pensando em como ela vai pegar essas leads e o que ela vai fazer, extrair o melhor. É isso? Tem alguma coisa que ela trabalha junto com o tráfego? Como que hoje você trabalha a parte de automação dentro da agência, assim? Bom, aí, de novo, aquela análise prévia, a gente puxa ali todos os produtos que a gente tem para a gente perceber quem é pelo menos os leads, as personas principais do projeto. E aí, a automação, a gente consegue, ainda durante essa captação, criar toda uma segmentação, já buscando isso, extrair, coletar todos esses dados. Então, já entra nessa parte, buscando o máximo de respostas quando é possível. E depois, sim, a gente entra nessa parte de carrinho, né, de vendas ali. E aí, o meu time, como que trabalha? Eu fico mais nessa parte de análise. Eu tenho aqui o tráfego onde tem toda a direção, sabe? Analisar também junto comigo toda a parte de escala. E tem também aqui a parte de automação, que também já está coletando todas as oportunidades, segmentando as listas para cada produto a gente poder trabalhar depois. Porque tanto o tráfego, a gente gosta de escalar muito no carrinho, durante o carrinho. E a gente tem projetos que a gente consegue colocar, às vezes, 1 milhão a mais. Caraca, com só 100, na venda. Só na venda. Só Que na venda. massa. Só investindo, às vezes, 100 mil a mais no projeto. E tanto automação também. Porque você tem... veja, se eu tenho um tráfego, se eu consigo fazer isso, a automação também consegue fazer isso com as listas. Então, basicamente, é o mesmo trabalho, só que de forma diferente, é uma canais analogia diferentes. perfeita. Você tem audiência, você está impactando de um outro jeito, com uma comunicação e uma entrega melhor do que talvez o tráfego naquele momento, né? Exatamente. É pensar, mano, é estratégia mesmo. Não, e Exatamente. isso que a Lucille trouxe, porque o que acontece? Muitas vezes, na hora que abre a venda, eu mesmo lá na época da Empíricos, abria a venda, tráfego se retirava de campo. Porque a venda ia, né? Eu aprendi no início disso também, isso, né? Mas isso a gente tá falando 2017, 2018. Hoje é outro jogo. Exatamente. E ainda hoje, abre a venda, tem gente que fala, não dá para escalar, agora não tem mais o que fazer. Aí no primeiro dia você bate o pico, nos outros você vai batendo um mínimo. Exatamente. Né? E realmente, às vezes é difícil, cara. Por mais que você bote dinheiro, passou aquele tesão da pessoa por querer comprar, né? Que o lançamento é aquele pico e acabou. E com a automação, não. Com a automação, talvez você consegue puxar a pessoa para falar, cara, olha só, eu tenho um vídeo aqui, um webinário, joga a pessoa, faz um WhatsApp de API oficial, alguma coisa nesse sentido, para reaquecer,
né? Para você criar movimento de novo e ir fazendo isso, jogando a pessoa em lives, às vezes que já existem, alguma coisa assim. Exatamente. Então isso é bem bacana que você Combinado com o faz, né? tráfego Porque não é o orgânico. normal. Porque não é o normal, né? O normal é, abrir o carrinho e tal, beleza, o tráfego tá lá e todo dia tá R$ 200 CPA. Hoje tá 500, hoje... E não dá escala, aí você vai ver, vendeu 14, né? Tipo, não... Aí entra as particularidades do projeto, né? Uhum. Então, do lado da automação, você tem para fazer os disparos, você tem que segmentar essas listas, porque às vezes você trouxe um lead que não faz tanto sentido comprar aquele produto, mas você tem outros produtos que faz muito mais sentido. Então, é melhor você entrar trabalhando isso. E no tráfego, de fato, né? Você tem projetos que você consegue trazer essa escala, e aí a gente, de fato, é a parte que a gente mais gosta, que a gente brinca mais, porque você tem o resultado na hora. Você não espera toda uma captação vir para trazer resultado. Então, você já teve toda a orquestra desse lançamento, todo o trabalho de montar isso, agora só aproveita. Então, tem projetos que a gente realmente consegue, e tem projetos que a gente consegue até ir além. A gente consegue até escalar com o público frio nessa etapa de carrinho. Se tiver muito bom, bora para público frio. Expande isso. Mas tem projetos que não. Aí é mais estratégico você, de fato, pensar em mais picos de venda nisso aí. Ou seja, é melhor orquestrar a comunicação para que você tenha mais picos de vendas nesse carrinho, para que seja mais efetivo. Porque, de fato, alguns não têm essa oportunidade de você escalar e vir também o resultado, né? Então, acho que é particularidade Tudo é do projeto. contexto e Total. estratégia, né? Contexto é rei. O contexto manda, Público não tem frio jeito. na venda, aí tem um contexto. Qual que é o produto, o nicho de mercado, o nível de consciência daquele mercado, né? Exatamente. Então, tudo é contexto e estratégia, né? Não adianta. Mas o que é legal quando você traz é que dá para fazer. É que existe a máxima que não se vende para público frio em carrinho aberto? Não necessariamente, né? Não, eu adoro. Não. Quando eu encontro a oportunidade, Cara, opa. porque até no papo que a gente teve com o Matuta, no fim das contas, a oferta vai mandar. A oferta, se ela for uma oferta atraente, irresistível, Exatamente. ela manda no jogo. Lógico que, cara, eu tenho um produto de R$ 5.000, eu vou abrir para público frio, não é fácil. Claro, né? Exatamente. Vamos ver contexto, né? Exatamente. Mas assim, no fim, a sua oferta que vai mandar. E aí, eu tenho para mim em vista que o funil, ele depende muito da oferta. Você não vai colocar, o funil da Lucília deu muito certo, a oferta dela é muito diferente da minha. Aí o funil dela vai funcionar comigo. Não vai. É oferta, É sem oferta. dúvida. Tanto que teve um caso de um expert que ele não tinha batido 6 dígitos ainda, bateu a primeira vez com a gente, e a gente ficou, acho que uns 30 dias no carrinho. E aí bateu 6 dígitos, e impressionante, o criativo que vendia era um criativo que tinha o Homem-Aranha. Então não era o criativo, obviamente era oferta, não tinha como ser. Exatamente, a oferta do cara foi muito boa, né? Exatamente, ele é bom, ele é inusitado em fazer ali criativos, mas sem dúvida a oferta ela é um dos fatores principais, primordiais para você fazer um bom lançamento. Sem isso aí não adianta. A construção dela tem que ser muito bem pensada, Exatamente, né? não adianta. Hoje em dia, porque o mercado já está muito sofisticado, né? Os mercados estão nível 5 ali da sofisticação. Então não é igual antes você falar assim, tenho aqui, emagreça em um dia aqui por R$27,90. Não vai. A competição tá alta, né? Não vai, a competição era muito alta. E aí eu queria entender, Lúcia, também, principalmente que você trouxe aqui essa parte, tem vendas que a gente consegue vender muito durante a abertura e da escala e tudo mais. E esse trabalho de escala é uma balança também, e às vezes o gestor ele soa muito e ele não consegue, né? Porque o custo fica muito caro ali do lead e ele não tem um lead score, qualquer coisa do tipo. Ou o CPA na hora que abre carrinho tá muito caro e ele não consegue fazer. Hoje, o que você gosta de olhar no geral ali na campanha, quando a gente fala de lançamento, pode ser perpétuo também. O que você gosta de olhar como KPIs, tanto KPIs que são referências para você se nortear, quanto KPIs para saber no micro se está tudo certo. E como que você gosta de fazer escala, falando de tráfego hoje, né? Porque eu e o Demetrios, a gente tem algumas discussões aqui sobre, a pessoa vai e faz 300 campanhas. Não, eu prefiro fazer 10 campanhas e mexendo lá dentro e mudar a comunicação. Como que você, hoje, Lucille, gosta de ver essa parte de KPIs, quais você olha, e como que você gosta de fazer a parte de escala? Tá, na parte dos KPIs,
De fato, principal métrica por resultado ali. E aí a gente sempre deixa... você até conheceu algumas planilhas ali que a gente monta toda uma jornada desse lead ou dessa venda, né? Para a gente conseguir ver não só a métrica principal, mas também conseguir ver métricas secundárias para a gente conseguir entender onde que está sendo o ponto. E aí a gente estabelece nessa visão os melhores números, os números para ser os números de referência, para não ser algo fora do projeto, e entender onde que a gente está tendo algumas variações. Ou seja, seja ali dentro de páginas, sei lá, connect rate, opt-in, conversão, ou seja, dentro mesmo dos criativos com o CTR, né? Então, nessa parte, realmente analisar. E Perpétuo eu vejo que é um jogo mais desafiante, no sentido de você ter muito mais testes de páginas, muito mais testes de criativos. Você precisa disso para rodar um Perpétuo. Sim. E em lançamentos, aí você, da mesma forma, você tem toda essa jornada do lead ali, né? Dentro do tráfego pago, onde você precisa não só olhar essa métrica principal, mas perceber onde é que está tendo alguns gaps, né? Se é a página que não está desempenhando da forma que deveria desempenhar, ou se é os criativos que teve alguma queda ali, que teve algum problema. Então, acho que dentro dos KPIs, e falando de tráfego exclusivamente, é isso, né? Já tive campanhas com bom custo por lead e aí não estava bom na segmentação. Então, aí, isso para mim também é fundamental. É onde você precisa ter essas duas visões. Já no... me recorda o planejamento de... Aí a parte de escala. Tipo assim... sim, da quantidade de campanhas, como que aí faz isso. 600 campanhas também mesmo, ou não? assim, o que você gosta de fazer e de pensar para escalar? Porque Perfeito. a minha discussão com o Demetrius cara, já peguei conta que fizeram 310 campanhas na captação. Eu falei, não, por que vocês fazem isso, gente? E aí a gente fala, não, às vezes, tem que fazer... Não, mas o meta tá mudando por causa da IA. Como que você gosta de a sua visão para escala? Falando de campanha mesmo, ali, de construção, Mais ou que técnico, você olha, né? tecnicamente falando. Quando eu tenho... O que eu percebo? Já testei poucas campanhas, já testei muitas campanhas. E eu percebi que quando eu tenho audiência pequena ou um nicho pequeno, não consigo escalar não consigo nem começar com muitas campanhas. Isso precisa ser reduzido. Não sei. Já testei e aí mudam, bora aqui testar com menos campanhas. Já começar com menos campanhas, porque em outros projetos a gente começou com mais campanhas e isso não performou bem. Então, eu comecei a tentar identificar padrões, porque que em alguns projetos muitas campanhas funcionam e em alguns projetos não funcionam. Então, eu comecei a correlacionar com o tamanho de nicho e tamanho de audiência. E aí, então, quando eu tenho um nicho pequeno e um nicho pequeno e uma audiência pequena, então eu já começo com poucas campanhas ali, seja em CBO. Não gosto muito de trabalhar tanto mais a hierarquia, prefiro ir sem a hierarquia. E aí eu vou escalando nessas mesmas campanhas. Agora, quando eu tenho um nicho grande, uma audiência grande e também uma grande quantidade de verba, aí eu prefiro escalar na quantidade, porque eu percebo que eu não estouro tanto o meu custo por lead se eu mexer naquele orçamento ali. Entendi. É mais nesse sentido. Claro, né? São metodologias aqui um pouco diferentes. A gente tenta adaptar para o que melhor funcionar dentro do projeto e tentar encontrar por que um funciona, por que o outro não funciona. Então, eu percebi na experiência essa distinção, assim. Poucas campanhas para quem tem menos audiência e mais campanhas para quem já tem mais audiência, porque a ideia de ter uma variedade de campanhas é que você, ainda que tenha o mesmo público, em cada conjunto você pega uma parcela do mesmo público. Então, quando você tem essa audiência grande, você tenta buscar atingir parcelas diferentes. Essa é a visão de quando você traz muitas campanhas. E já nas pequenas campanhas, você não tem uma audiência tão grande para fazer esse parcelamento. Né? Então, eu vou por esse caminho assim, claro. Aí, se um não está funcionando, o outro não está funcionando,
bora amigos, fazer uma auditoria aqui pra ver o que tá acontecendo. Eu entendo que a verba, ela é o cara que vai ditar o ritmo ali de muita coisa, né? Até na quantidade e, obviamente, o nicho também. Essa semana passada, eu acho que eu conversei com a gerente da Meta lá. Ela abriu um software que só eles têm. É Isa? Não, Priscila. Aí ela abriu um software que só ela tinha acesso, aí ela entrou em algumas campanhas e tinha algumas informações muito interessantes que a gente não tem. Então ela mostrou, por exemplo, que uma campanha nossa que a gente estava fazendo, de captura com audiências diferentes, mas que entre elas tinha uma sobreposição de 70%. Olha que louco. Canibaliza e você nem sabe, cara. E aí, mas olha que louco, ela olhou que do ponto de vista de sobreposição não faz sentido, porque é tudo igual quase, né? Muita gente está em tudo ali. Só que o que dita o ritmo é o custo por resultado, né? Apesar disso, o custo por resultado estava dentro, a gente estava conseguindo botar mais verba. Então, tem coisas que faz sentido se a gente, vamos fazer menos ou vamos duplicar porque a gente vai pegar parcelas diferentes ou vai ter... Se a gente olhar do ponto de vista de tráfego, a gente está pegando uma coisa e fazendo várias vezes. Pode não fazer sentido porque a audiência é a mesma, mas às vezes o custo por resultado, ou se é um tiro curto, você consegue botar mais verba, né? Então, tem que ser estratégico nisso, de tipo... Acho que não existe uma resposta certa. Eu também acho que não. Não existe, mas você tem que saber o que você está fazendo. Às vezes você está sendo... Tem que ser intencional. Eu sei que existe sobreposição, eu sei que se eu colocar uma verba muito alta, a tendência não é subir, né? Então, é só saber o que você está fazendo ali, mas não existe uma resposta certa. Acredito. Eu acho que existem pontos, né, que a gente entende, que a gente fala, cara, realmente, por exemplo, a Lucille falou o lance o lance dos públicos, me fugiu a palavra. Hierarquia? A hierarquia. Eu, cara, nesses últimos eu também não segui muito a hierarquia, não. E eu percebo que, eu não sei se faz parte da melhoria da mídia, da Meta, eu não sei se ela consegue já identificar e trabalhar isso, porque é algo que dá trabalho, né? E, cara, se você tem um lançamento grande, que você investe ali 2 milhões, 2,5 em uma captação, dá um puta trabalho, porque você vai ter que ter um pouco mais de campanha, né? E você é uma energia que você gasta. E a gente teve ali um lançamento maior, a gente deixou um pouco de lado, a gente focou nas coisas que a gente viu que eram melhores, públicos e etc. E deu bom. Então eu tenho um pouco esse pensamento ali do que a Lucille trouxe, de eu não estou mais tanto me importando com hierarquia como eu me importava alguns anos atrás, que eu sabia que tinha que ter, porque eu tenho um pouco dessa percepção, e aí vai de encontro com o que o Demetrios trouxe, dessa análise que a sua especialista de Meta trouxe para você, sabe? Então eu tenho um pouco dessa percepção. E outro ponto que a Lucille trouxe, a gente estava discutindo até antes de entrar, acho que o Demetrios estava ali no telefone, é sobre essa parte de, galera, olhem as minhas campanhas, né? Porque eu e o Demetrios já falamos isso em outros episódios, que existe o ego, né? Muito gestor de tráfego tem um ego muito grande. E às vezes você entra, o expert te contrata para ser um consultor, porque ele quer melhorar ainda mais. Às vezes não é porque ele está desconfiado do gestor. E o gestor já te olha torto. Tão dentro ali que você não percebe. Exato, você fica bitolado ali, cara. Onde que você pode estar errando. E às vezes um olhar de fora, cara, é uma luz que você precisava. Exato, e cara, isso é muito normal, né? O que a Lucille falou. Cheguei a falar, Demetrios, cara, dá uma olhada nas minhas campanhas, mano. Vê se você faria alguma coisa. Ô, fulano, vê. Isso não quer dizer que, nossa, eu não sei fazer, não é demérito. Certo ou errado, né? Não é certo ou errado. Mas é muito importante porque a gente fica viciado às vezes. Exatamente. Né? E tem gestor que, você contrata a consultoria, ele já vai olhar com maus olhos. Ele vai tá desconfiado de mim, tá achando... Mas não é, cara. A pessoa quer melhorar ainda mais. Ela quer ter visões de fora, de outras pessoas, é importante. Não às vezes porque a pessoa é melhor que você, mas porque às vezes a pessoa tá fazendo algo que dá certo, que você não faz, que ela fala, cara, por que você não tenta isso? E às vezes você não tentou. Então é legal, de vez em quando, chama um amigo e fala assim, pô, dá uma olhada aqui na minha, eu olho a sua. Dá uma olhada, faz uma auditoriazinha numa conta minha, eu faço numa conta sua. Fala o que você tem aí. Dizem que a gente conhece as pessoas nas crises, né? Então, eu vejo assim, quando
E na execução do tráfego, que é o tráfego em si, ele é desgastante. Você tem que colocar muita energia, foi o que você falou. Sim. Quando a execução sai de acordo com o planejado, mil maravilhas. Tudo lindo, maravilhoso. Mas quando tem um problema... Meu amigo. Cara, aí você começa a variar, não, vamos testar agora isso, vamos testar isso, e nada funciona. Você tem que trazer outras visões, você tem que trazer outros olhares para você entender onde que está o problema. De fato, é você ou é um problema externo ou é um problema interno? Coisa que às vezes você negligenciou. Talvez até mesmo um alinhamento. Eu aprendo muito, né? Quando vem uma pessoa de fora, nossa, e aí corre lá nos processos e insere isso aqui antecipadamente para você alinhar. Mas eu vejo que, de fato, você tem que ser aberto. Hoje tráfego, a mudança, ela está sendo, assim, evoluindo bastante. Constante, exatamente. muito rápida. Então, né? se você não estiver aberto ao que outras pessoas estão testando, você pode levar a inteligência para outras pessoas, bem como outras pessoas podem trazer para a sua. Que Exato. são testes diferentes, são níveis diferentes, são jogos diferentes. Experiências diferentes. Experiências né? diferentes, exato. E eu vejo que o mercado está voltado à venda de serviço de tráfego e parou de falar de tráfego de estratégia, sabe? Então a galera está pensando em como eu vou faturar mais e esquece de fazer um bom trampo, sabe? Eu tô vendo esse... Você acha estranho? É porque muita gente chama eu e o Demetrius para entrar nas operações para falar, como que tá isso aqui? E aí a gente pega um pouco dessa percepção. Né? E aí esse ponto de, cara, eu gosto de imergir na campanha do cara. E eu falo para alguns gestores, né? Eu falo, cara, faz uma entrega boa, porque você pode ter certeza, se a sua entrega é boa, você muda resultado, a pessoa uma hora, ela vai te valorizar financeiramente falando, né? E eu já vi gestores de tráfego que a pessoa fala, cara, eu não quero que você saia, para eu não perder você, eu vou te dar um percentual. Né? Porque realmente você faz a diferença, você não só entrega o tráfego, Perfeito. mas você entrega tudo isso, você movimenta o time inteiro. Às vezes a entrada de uma pessoa boa assim muda todo o time. Você fala, o time começou a entregar mais, o time se movimentou, o time começou a se preocupar com o UTM, né? Sempre eu tinha que ficar martelando, hoje o time faz sozinho, né? Então, entra também nesse lance, né, Demetrius? Porque é muito focado na venda de serviço, não faz o bom trabalho, aí a gente... Cada vez mais a galera chama para olhar e a gente percebe que é negligenciado muita coisa, Não né? estuda o negócio do cliente, estuda, né? não faz aquilo que você estudo. faz. É isso que você faz, não faz. Estudar Exatamente, dados ali, né? Propor, ter metas embasadas, porque você deu até o exemplo de uma... Acho que foi você, não sei. Eu já vi várias vezes o expert acha que o lead comprador dele é a gente vai olhar os dados, às vezes tem um perfil diferente, né? Exato. Né? Isso acontece. Né? Exato. E você, para mostrar isso, tem que ter dado. Você não consegue vencer essa batalha se você não tiver com dado na frente. Aí você se torna importante, você ganha mais, você fica por mais tempo, tem um LTV maior, né? Exatamente, com então certeza. você acaba consequentemente ganhando mais porque você focou numa entrega boa. E quando seu nome é falado, até vou perguntar isso para Lucília, quando seu nome é falado muito no mercado, cara, o seu passe valoriza. Claro. Né? O mercado é pequeno. Você errou com 3, 4 pessoas, você pode ter certeza que algum mastermind vão falar para não ir com você, para não fazer tráfego. E a Lucília, esse ano eu não sei, né, Lucy? Mas você e a Kalira, vocês iam em muito evento, muito mastermind, né? Ano passado a gente focou nisso. Vocês focaram muito nisso daí, né? Como que foi? Porque tem muita gente que fala, cara, mas... Às vezes o evento é caro, não sei, eu tô na minha casa. Eu já fui a pessoa que falou, cara, eu vou lá para eles falarem tudo que eu já sei, já fui essa pessoa, né? E aí eu queria também que você falasse um pouco dessa parte foi bom para vocês ir em vários eventos, estar em vários masterminds? Uma estratégia comercial? É uma estratégia comercial boa, uma estratégia técnica de agregar? Qual que é o lance, assim? O que você viu? O primeiro ponto, a gente, ano passado... A gente ainda estava na Bahia, morava lá, e a gente já estava vindo muito a São Paulo. E aí a gente começou a cogitar, peraí, a gente está indo muito a São Paulo, de eventos de quê? Eventos de tráfego, vamos no Subida ao Vivo, vamos em outro evento estratégico, de estrategistas. E aí a gente começou a vir bastante, porque os eventos nos interessavam e a gente vinha pelo conhecimento. Porque você voltava com outra visão estratégica realmente para poder agregar nos times, né? E quando a gente se mudou, aí a coisa ficou muito melhor. A gente pensou que ia conseguir em vários eventos. A gente, na verdade, percebeu que os eventos eram tudo fora de São Paulo. Mas isso foi bom, porque São Paulo permitiu. Se eu estivesse na Bahia, não ia conseguir ir para tantos lugares assim. A gente foi para uns 6 estados ano passado. Legal. Assim, dentro de 6 meses isso.
E só que assim, a gente não vai com uma estratégia comercial agressiva, a gente não tem nem esse pensamento. Mas assim, eu percebo que eventos são muito importantes para você fortalecer parcerias, fortalecer networkings. É nos bastidores que você sabe muita coisa e muito da verdade. Então, você começa também, você vai pelo menos a gente começou também nos eventos para estudar o que tinha ali, o que a gente podia entender de oportunidade para estar dentro de outros ambientes, né? Exemplos de masterminds. E eu acho que sim, é importante, olhando assim para o nosso negócio, isso foi diferencial, sem dúvida, né? Hoje a gente está em Alphaville, tem clientes lá e só possibilitou porque a gente percorreu ambientes assim. E não que a gente foi com uma estratégia comercial mais forte, tem gente que vai agressivo, tá tudo bem, mas não foi nosso caso. Mas eu acho que é super importante, acho que o digital não pode se limitar ao home office de jeito nenhum. Eventos está aí, tem que acontecer, é onde você conhece muita gente, é onde você, querendo ou não, vai reforçar também sua autoridade, né? Total. Por mais que... não adianta eu falar que eu faço todo um tráfego pago estrategista se eu não trago um resultado, se eu também não estou em um time bom. Um time que está escalando. Se né? ninguém sabe também, né? É uma forma de você Exatamente. conhecer gente, aparecer também. Exatamente. Né? E a jornada, cara, às vezes, do gestor, digamos assim, de home office, da pessoa que não está numa empresa tal, é muito solitária. É a pessoa na casa dela o tempo inteiro ali, conversa com mas é uma jornada muito solitária, assim, né? Por isso que a comunidade dá tão certo. Porque às vezes você não tem como conversar com quem conversar. E os eventos é o que a Lucille trouxe, é o network. Para mim é o principal. E não digo nem o network comercialmente falando. Porque pelo menos para mim o comercialmente aparece. Eu tô contando o que eu faço, cara, meu Deus, preciso disso. Aí às vezes você nem sabe, nem sei como que eu vou cobrar aqui dele, como que eu vou... Mas acontece. E aí as pessoas vão te conhecendo, né? Que é o principal, que elas não adianta você ficar só no seu home office. Vai ter o boca a boca, um indicar? Vai. Mas, quando você tá ali presente, às vezes a pessoa abre o notebook e fala, o que você acha disso aqui, ó? Eu tô fazendo assim. Ali é onde você começa também a ter isso, e as pessoas começam a te dar autoridade. Exatamente. Né? Você começa a virar uma autoridade dentro desse meio, né? Exatamente. Eu acho que o evento, ele pode acontecer tudo. Você pode fechar um cliente, alguém pode te indicar só porque você abriu a boca para conversar com alguém. Você pode ser a ponte para outra pessoa, porque você sabe de alguém que está precisando daquilo que a pessoa que você conheceu no evento está oferecendo. Então, eu acho que... E tudo se retroalimenta, né? No momento que você está nesse movimento, você faz parte desse ciclo. E, querendo ou não, isso vai voltar para você de uma forma ou outra, né? Em termos de valores. Então, assim, se quem não está indo em evento tem que ir. Eu acho que é um ponto importante. Ambientes são muito importantes para você até pegar energia. Eu acho que a gente já foi em ambientes que a energia era muito boa para a gente voltar com gás daquilo que a gente quer executar e voltar com ideias. E, cara, eu acho que eu posso fazer isso. Porque tudo é insight, né? Você encontra uma pessoa diferente, com coisas totalmente diferentes, tem um insight, fala, por que eu não aplico isso no meu negócio? Uma coisa lá do negócio físico, não, por que eu tô aqui? Exatamente. É muita tendência também para onde o mercado tá Exato. indo. Né? Você vai conhecer, você vai entendendo o que tá acontecendo. Eu só falo assim, não seja... Aí eu não sei, Lucille, pode ser que você seja essa pessoa. Mas eu não gosto de não ser a pessoa, cara. A pessoa tá 10 minutos no evento. O evento é 3 dias, ela tá 10 minutos. Aí ela pega e solta um vídeo assim, já se pagou. Foi mais do que 2 anos que eu fiz de pós-graduação. Nossa! Não, aí eu falo assim, mas que pós-graduação de merda é essa que a pessoa fez? Que um evento que começou há 10 minutos já se pagou. E tem uns Essa pessoa, eu acho também. que a minha impressão é que ela é desesperada. E aí outra coisa é, cara, o que aprendeu, aplica rápido. Porque você perde, velho. Exato. Você perde. Eu já fui várias vezes que eu anotei e falei, meu Deus, aí eu deixei por uma série de coisas. Quem disse que eu apliquei depois que eu... Não fiz. Aí passou o timing, já era. Passou o time, aí às vezes eu esqueço, não me lembro. Aí, cara, já era. Eu até eu fiz. Eu lembrei de uma vez que eu falei já se pagou. Foi um evento que... Foi até do Cadu Neiva. Foi 10 minutos também? Mas depende, foi em quantos minutos? Eu não sei se foi a primeira ou segunda palestra. E aí ele falou bem assim, uma coisa que eu achei muito 10. Que você precisa fazer um cronograma de projetos. Um cronograma do que vai acontecer ali dos próximos lançamentos, perpétuos que seja,
pro ano. Cara, para mim isso foi essencial, porque aí agora falando mais na parte de gestão, né? A gente sofre muito com entregas atrasadas, com botar o dedo na gente. Por que você não fez isso? Porque entregou atrasado, ou porque a gente não recebeu, ou porque veio errado. E quando você tem uma visão do negócio, sei lá, que seja anual ou semestral, você, time de tráfego, consegue se antecipar na hora de você fazer uma configuração, você fazer um setup ali, de você... Exato. Show, a gente vai começar aquilo tal, como é que tá o planejamento disso? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a gente é ponta, né? Ponta da lança, e no momento que a gente recebe, você tem que ter acontecido todo o universo. E tem times que, infelizmente, são pequenos, né? E tem times maiores, mas até mesmo com times maiores não tem essa organização, esse planejamento, não tem essa comunicação clara. A pessoa, ela pensou tudo, tá maravilhoso, mas tá na cabeça dela. Cara, é muito legal a Lucille trazer isso. Pra mim isso foi... Eu lembrei que você falou isso e eu... Tá pago. É legal a Lucille trazer isso, porque a Opera Pro faz justamente essa parte, né? E é muito louco porque a gente entra em operações gigantes ali de 50, 100 milhões, e não tem, como é no mês decide. E aí, cara, você complica a vida do time inteiro operacional. Exatamente. Acho que o Demetrios vai lembrar como a gente fazia até lá no Wendel. Cara, cria-se o calendário do ano e não cria-se em janeiro. Você tem que criar ali para outubro, você começa. Cria-se do ano, você quebra em trimestres e aí você quebra em meses e você cria as ações, por OKRs, por o que for. Perfeito. Cara, o time já tem visão de onde ele tem que chegar. Né? Ele já sabe. E às vezes isso daí que você falou acontece muito. Opera Pro. Ali, ó. Isso acontece muito, Lúcio. Você falou que tá na cabeça do expert. Na cabeça dele é muito claro quanto ele quer faturar no ano. Mas aí o time não sabe. E aí, tipo assim, chega no mês, aquela correria. Aí você fala assim, nossa, mas é o normal do digital. É ser assim. Aí tem coisas diferentes. Uma coisa é a correria por bagunça. Exato. Outra coisa é porque, cara, mudei uma estratégia, fiz uma coisa normal, 100%. Então, o planejamento, cara, e não é uma coisa normal no nosso mercado, ter esse planejamento longo. E o planejamento longo não quer dizer que a coisa está escrita em pedra. Exato. Porque todo trimestre você vai revisar e você vai falar, e aí, galera, perdemos a mão, não, foi muito baixo. E aí você revisa no próximo, cria-se as metas, cria-se as estratégias e vai para execução. E você precisa disso, porque você tem vários feriados no ano. A gente sabe o quanto que isso é problemático para o lançamento. Você precisa se organizar, entender que eu tenho um produto que gera demanda para um outro. Então, eu poderia fazer essa estratégia aqui, essa manipulação aqui de datas. Ou seja, você está prevendo que no momento que aquilo for acontecer, pode acontecer algumas mudanças ou não, mas você tem previamente mapeado o que você vai fazer, quanto de verba que você vai investir. Já aconteceu de expert virar para a gente e falar, olha, semana que vem a gente vai começar uma captação, mas eu também vou viajar. Que legal. É isso daí. Tá. Entendi. Então, assim... Me ajuda aí, amigo. E aí ainda não tem nada gravado. Não tem nada. Tem os anúncios antigos, Aproveita tudo aí, já era. Entendeu? Isso é comum, isso é muito comum. Eu tô, inclusive, cara, eu tô começando a usar muito o HeyGen. E aí até tem um expert nosso, que ele mora em Miami, que eu quero começar a usar. Só tá difícil porque o HeyGen pede pra pessoa falar, eu autorizo. Essa parte tá difícil, já tentamos por vídeo, não tá indo. Mas isso daí ajuda bastante também. A parte daí, o expert, cara... É difícil Esse a gente não tem muito problema, porque ele é um artista. Ele, cara, pra ele gravar, ele ama isso, né? Legal. Mas ótimo. tem muito expert que não gosta mesmo, tipo, de sentar 2 dias no mês ali e fazer o dia inteiro de gravação. Agora eu vou falar pela Kalila. Ela falaria assim, então não seja expert. Eu penso igualzinho, mas não dá pra, né? A gente tava no Mas Master... ela tenta buscar, porque o que a gente vê hoje? Quem está crescendo percebeu que os conteúdos não é técnico. É vida pessoal. Infelizmente, você vai ter que se expor. Você vai ter que mostrar um pouco de sua... Você vai ter que, de uma certa forma, criar inveja do que você vive, né? Para as pessoas primeiro comprar você, para depois comprar seu produto. Então, querendo ou não, a Lila me ajuda muito nesse ponto, quando, olha, estamos com dificuldade aqui na captação orgânica. Entra nessa reunião e ela vem e traz vários pontos.
tentando buscar onde é o que o expert mais gosta, o ponto forte dele para, olha, bora utilizar isso. E a gente conseguir ter um maior engajamento, ter um pouco mais de tração nisso, né? E isso tem sido positivo, mas ainda assim, se o expert tem um problema de gravar criativo, tem que, de alguma forma, dentro da equipe dele, encontrar ou maneiras para ele fazer isso de uma forma corriqueira. Como, né? Não tem. Você não quer fazer cara, isso, mano? pra mim, se tem uma linha que eu vou até uma certa linha, porque eu penso igual a Kalila. Cara, não seja. E aí eu e o Yuri, a gente tava no Mastermind, que é só expert, e a gente que era operação lá. E aí eu fui querer falar, pô, por algum motivo da vida, o expert não para e não grava ali os 30, 40 anúncios, se ele só faz isso. Aí todo mundo, mas sabe por quê? Por que tem essa coisa? Mas assim, a sua vida é essa. Não tem que ser, mano. Tem que ser tem que ser. Se você quer... Aí é que nem eu falei, agora tem a IA ajuda muito, cria realmente. Não substitui. Agora no orgânico, cara, não é, pra mim não é substituível. Não tem Dá como. pra você usar, porque nem, pô, eu quero descansar uma semana, viajar, show de bola, deixa com o time resolve tudo, não tem problema. Mas, cara, se a Isso não sua pode ser vida, se sempre, você né? se propôs a isso, a gravar conteúdo pra vender, a gravar curso, etc., e você não gosta, eu falo assim, o público que tá vendo, ele percebe. Se o expert tá gravando aquele conteúdo sem ele querer, forçado, e com Percebe birra e com também. raiva, o público não... Se você não gostou de gravar Conecta, aquilo, que você né? acha que quem tá Imagina. vendo vai gostar de ver, não vai, cara. Não, perfeito. Sacou? Exatamente. Então, e eu penso assim, pô, se você... Então vai fazer outra coisa, cara. Então É. vira um professor em escola, em faculdade... Aí pra mim vai tendo uma linha, aí é como a Lucille falou, a gente vai tentando contornar, não, e se a gente pôr alguém do seu lado? Não, a gente vai contornando pra melhorar. Exato. Mas pra mim tem uma linha que eu falo, cara, beleza, se você não quer ser expert, eu não vou ficar aqui porque eu vou ter que me desdobrar 10 vezes mais pra suprir o que você não quer que você deveria estar fazendo. Exatamente, E aí isso tem que ser acordado, Rodrigo. E né? isso tem funcionado para alguns, mas de fato não funciona para todos. E é importante. Pô, você está construindo sua autoridade. Como é que as pessoas vão ter percepção de valor se você não está compartilhando aquilo que você vive? Você tem que mostrar que você vive o que você fala. Então, de fato, se o expert, a gente vai ali, entra em 1, 2, 3, 4 reuniões, mostrando, olha, tá vendo? Olha esse perfil aqui, que nem é boladão, mas está com engajamento melhor que o seu, e ainda assim não funciona. Então, aí são momentos da gente também tomar rumos diferentes, porque não vai gerar Deixa eu te esse perguntar, resultado. você tem usado muito IA aí no que você tem feito? Mas nessa análise eu tenho feito quando eu faço esse diagnóstico, né? Então eu puxo e aí eu tento entender quais são, por exemplo, principais dores, sonhos, para até, de alguma forma, entender a narrativa ali do projeto quando eu entro. Durante, a gente tem um projeto de realmente trazer mais para dentro da captação. Ainda não trouxe, eu quero muito fazer isso. Porque, querendo ou não, é um ponto que é forte, né? IA vai mudar totalmente a dinâmica dos nossos trabalhos. E quero começar a testar. Então, quem testa já é rei, né? Quem testa já consegue ver Já o tá que na funciona e o frente, que não dá um pouquinho funciona. na frente. Exatamente. Então, mas ainda não coloquei a IA de uma forma assim, pô, tá funcionando. Não, ainda não tá funcionando. Mas a gente está com um projetinho para entrar. Ou seja, gerando insight, a gente inicialmente pensou de gerar insight para o comercial, de como a gente tem todas essas listas segmentadas. A gente tem leads, a gente tem as pessoas diferentes, você consegue gerar essas listas para o comercial. E você consegue, se você tem toda a narrativa, oferta, você junta isso pela IA, e o comercial vai ter um norte muito melhor. Então, inicialmente, a gente pensou em gerar, né, nessa parte, porque, querendo ou não, na automação dos disparos, vai uma comunicação ali. Mas a gente quer ainda refinar isso e quer trazer mais para análise de dados. Show demais. Nossa. E aí, só agregando sobre IA, para não passar pelo que eu passei,
Eu via muita gente falando de muita IA e aí eu queria fazer todas IAs de uma vez. E aí acaba não saindo nada bacana, nada produtivo para você reaproveitar. Acaba saindo um monte de teste de coisinha, né? Uhum. Então, antes de usar IA, desenha o que você realmente quer. Cara, o que eu quero agora? Ó, agora eu quero entender, fazer análise melhor. Ok, qual IAs vou usar? Assim, assim, assado. Fez, testou, deu certo? Aí vai pro próximo. Agora eu quero uma IA, sei lá, para eu entender público, para eu analisar pesquisa. Qual IA eu vou usar? Como? Desenha ela, faz um projeto e aplica. Porque se você for usar todas uma vez, vai acontecer o que aconteceu Nossa. comigo. Vai Tá ser perdido, peguei um mano. pouquinho de cada, fica perdido, gasta uma grana e não consegue tirar um negócio produtivo, Bom, sabe? né? Então Boa. Mas acho que, cara, ainda tem muita coisa que dava pra gente conversar. Queria ter falado sobre Advantage Mais, que é algo que a gente vem usando bastante em anúncio, em público, em campanha, não vem dando muito certo. Mas Não vem também dando muito certo. acho que ainda tá no Mas começo. Tá a no gente, começo. a gente, deixa eu ver o tempinho. Ih, vai acabar. Mas assim, é algo que é como a gente sempre fala, né, Demetrios? Vamos pra nossa frase. Porra, tem muito assunto Todo pra falar. episódio sai Todo com essa episódio a gente sensação. fala, dava pra Exato. falar muito mais. Mas assim, foi muito legal, foi muito produtivo, né? Foi muito bacana, Lúcio. Você agregou muito. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo seu tempo. Você veio de longe, né? Vim de Alphaville pra cá, é uma viagem quase. Mas obrigado ali pelo seu tempo, Foi uma por viagem você prazerosa. trazer. Com essas companhias prazerosas Show, também. obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Mas por ter foi, vindo. cara, agregou muito. O intuito aqui é ajudar, agregar para as pessoas e tudo mais. Mas muito obrigado aí pela sua participação, por você estar aqui conosco. E deixa já o recado, onde encontra a Lucille? Fala aqui onde que o pessoal pode te encontrar. Lá no Instagram, @eusoulucille. E você pode também encontrar minha sócia, @Kalila Coelho. Eu vou dizer que ela é mais da parte de comunicação, você vai ter uma resposta muito mais rápida, mas se você precisar de ajuda, pode mandar mensagem que eu vou estar te ajudando também. Legal demais. Show Obrigado, foi demais. um prazer ter você aqui no Tráfego Cast, viu? Muito obrigada. Galera, muito obrigado aí para quem acompanhou mais esse episódio. Então, curte aqui, compartilha com quem você acha que vai ser produtivo, que vai agregar. Comenta aqui o que você achou, traz o seu feedback. Curte a gente lá no Instagram, o Instagram do Tráfego Cast. Segue a gente também aqui no YouTube. E é isso, né, Demetrios, meu amigo? Aqui embaixo tem a planilha para você sobre tráfego, você quer uma planilha de tráfego para ficar muito melhor, para melhorar o dia a dia, enfim, para tudo, tem aqui a nossa planilha de tráfego. Se você quer falar com a gente, tem o link aqui embaixo também para você falar conosco. E é isso, né? É isso, valeu, Rodrigão. Demetrios, valeu, meu amigo. Mais um episódio, aqui. valeu, galera. Obrigado, Até a gente. próxima. Valeu.